A palavra que o Senhor nos dá nessa noite, como misericórdia, para que eu e você possamos tê-la como alimento para a nossa vida, para a nossa alma, e também como um sustento para os dias que estão por vir. Eu creio que a palavra que se renova a cada manhã, ela é destinada hoje à minha e à tua necessidade, como sempre o Senhor o faz. Mas hoje, algo um pouco mais profético e mais profundo, daquilo a qual o Senhor só traz e revela aos seus, a quem Ele ama e a quem Ele tem por ministros e labaredas de fogo, como diz a palavra do Senhor. A palavra diz assim, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, diz a palavra, o título: 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de sua lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu os filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhes juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Deus seja louvado. Amado, palavra essa, aonde eu creio que o Senhor traz a revelação para os nossos dias e para a nossa vida. Se buscarmos pelo conhecimento e o entendimento, vamos ver o texto e o contexto totalmente direcionado à vida daquele que tinha o coração segundo a vontade de Deus. Aquele por nome Davi, que outrora fora subjugado, que outrora ninguém podia sequer acreditar valor sobre ele, porque ele não apresentava sobre si aparência, formosura, nem mesmo estatura como um guerreiro. Mas a palavra do Senhor nos ensina e fala a nós que este já tinha sido escolhido no meio da sua parentela, e a sua unção de graça se manifestava a cada dia. Fora ele experimentado através de lutas e batalhas, fora ele experimentado enquanto pastoreava o rebanho de seu pai, a não permitir que uma ursa e um leão tomassem da ovelha do rebanho de seu pai. Ele fora enfrentar com as condições que ele tinha e possuía para o momento, mesmo sendo um menino, um adolescente, um jovem. O chamado de Deus era nítido e notório sobre a vida de Davi, mas o homem carnal, ele nunca consegue discernir o que é espiritual. Todavia, o Senhor foi permitindo que o crescimento espiritual e também do reinado desse que falamos fosse sobressaindo a cada dia, a cada momento. O mesmo fora colocado numa certa feita diante de um dos valentes dos filisteus, esse que se levantara por nome de Golias, que começou a afrontar o povo de Deus, dizendo que não havia homem de Deus suficiente para enfrentá-lo. E a palavra de Deus diz que essas afrontas duraram por 40 dias e 40 noites.
E o Senhor ainda nos dá pela graça e misericórdia, aonde Davi, ele num momento especial, com a presença do Senhor, ele é tomado de uma porção, ele é cheio do poder do Shekinah e da presença do Senhor, aonde a palavra diz que Davi fora tomado de uma porção muito grandiosa da parte do Senhor, e tomado dessa porção, ele foi ter contra esse gigante com as armas que ele tinha, porque se ele fosse utilizar as armas de Saul, ele não teria sequer conseguido dar passos à sua frente. Mas ele era sim um pastor de ovelhas, mas tinha já dentro de si um espírito de guerreiro, valente, ungido, e já era rei, até mesmo sem estar exercendo o seu legado e função. Esse tomado da porção do Senhor, fora de encontro a esse gigante Golias, e derrotou, e apenas com uma pedrinha. Mas eu quero desde já abrir aqui, dentro de um ato profético, ao entendimento dessa palavra, e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu quero dizer para você, querido, que não foi uma pedrinha que derrotou a Golias. Eu quero dizer para você, querido, que não foi uma pedrinha que derrotou a Golias, mas foi o nome que está acima de todo nome, aquele que escolheu a este menino, e o orientou, e o guardou, e o formou agora como um verdadeiro guerreiro, diante do seu adversário, para fazer segundo a vontade do Senhor, e apenas um único movimento, aquele gigante veio abaixo, ao chão. Estava agora Israel livre, liberto da opressão desse filisteu, por nome de Golias. Mas aonde estavam os demais filisteus? No momento que viram que verdadeiramente o Deus de Israel não contava sequer com estatura, aparência, ou seja lá, a posse de arma, quando viram que verdadeiramente Deus era na vida daquele que representara em batalha o povo, os filisteus se aquietaram, se esconderam por um tempo. Todavia o tempo passou, e este por qual anteriormente seria sucessor, passou a ser perseguido. Teve várias oportunidades de tocar na cabeça do próprio rei da época, que assim dominava sobre Israel, mas nunca ousou tocar com as suas próprias mãos na cabeça de um ungido. Sabemos que existem alguns por aí que usam esse versículo a fim de querer pintar e bordar por aí, achando que tudo que fazem, por serem ungidos do Senhor, devem satisfação somente ao Senhor. Mas a minha palavra não diz isso. Todavia, Saul caíra pela sua própria espada. Mais uma vez Deus mostrava para Davi que aquele que estava perseguindo a ele cairia contra si mesmo. A mesma astúcia e armadilha que estava sendo travada em uma luta pessoal reverteria a favor do seu servo Davi. E agora passa-se o tempo, passa-se os anos, e você pode buscar o conhecimento pela palavra, desde o capítulo 21, do versículo 1 em diante, e você vai ver que o próprio Davi, ele pede para que seja recolhido as arcadas, os ossos, tanto de Saul quanto de Jonatas, e que sejam sepultados. E logo após isso tudo, começa-se então uma nova luta, um novo tempo de afronta, aonde o povo de Israel, por sua vez, tinha-se como satisfeito, porque aquele principal dos principais já havia caído por terra, através de um valente por nome de Davi, que era cheio do poder do Senhor. Mas agora nós vamos entrar dentro dessa palavra e buscar a revelação do Senhor para mim e para a tua vida. Querido,
Quantos gigantes você já tem derrubado até hoje? Quantos gigantes têm se levantado contra a tua vida? Sobre quantas lutas você já tem se deparado? Quem sabe, até mesmo com afrontas pessoais. Afrontas onde o homem se levanta contra ti, sem motivo algum, mas tomado pela ira de um espírito mundano, que vem contra ele, e contra, na verdade, a tua vida, o impulsiona a te perseguir, a te colocar em situações embaraçosas, criam calúnias ao seu respeito, distorcem o teu caráter. Meu irmão, quem sabe uma enfermidade na família se levantou, e você conseguiu ver pela sua própria visão o poder de Deus sendo manifesto, e esse gigante caindo. Quem sabe, querido, lá no teu trabalho, você já se deparou com situações semelhantes, onde você se sentiu como Davi, justificado, cheio da graça, cheio do amor, cheio da unção. Mas, quando não, querido, quando menos esperamos, parece que as lutas, se elas não se repetem, ela manda um flashback, e elas começam a aparecer do nada, e é onde nós passamos a não ter nem tempo, muitas das vezes, de respirar, de nos recuperar da primeira que acabamos de passar, ou da última luta que vivemos. E quando não, nos pegamos ainda desapercebidos, não da intimidade com o Senhor, mas das condições, porque tudo tem um tempo determinado pelo Senhor, como está escrito em Eclesiastes. E nós temos que entender, temos que crer, que há um momento onde que o Senhor permite que nos ajuntemos, e há um momento onde temos que nos separar. Há um momento para todas as coisas. E aqui Davi, ele vai já cansado, já com o seu corpo fatigado. Ele já não era mais aquele jovem vigoroso, lutador, que podia sequer enfrentar uma leoa de novo, uma ursa. Mas agora ele, como rei, se vê diante dessa situação, e ele vai com o seu peito aberto, chama os seus heróis de guerra, os seus principais, e fala: Deus já foi comigo lá atrás, contra aquela ursa e aquele leão. Deus já foi comigo lá atrás, contra o próprio Golias, que era representante desse exército. Deus já foi comigo lá atrás, contra os exércitos que se levantaram contra Israel, e até mesmo contra Saul, que caiu a sua própria espada. Todavia, vou eu mais uma vez descer e colocar a minha mão. Querido, até o homem que era segundo o coração de Deus, até o homem que era segundo o coração de Deus, se precipitava e se precipitou. Ele descera e fora enfrentar, como diz a palavra aqui, um gigante que se contrapunha, que se levantara agora contra Israel. Mas como? Já não tinha sido derrotado aquele primeiro gigante, que era o embaixador, que era o principal, que era o cabeça? Sim. Mas quando você luta, querido, contra hostes de potestades, você tem que saber que as tuas armas são poderosas em guerra. Você tem que se fortalecer das armas espirituais, porque o inferno, da mesma forma com que ele silencia, ele pode vir contra ti com toda a camada de jugo, de espiritualidade, de potestade, aonde ele vai usar de pessoas, de situações, de uns ou de outros, para querer ver o teu fim, porque a promessa existe sobre a tua vida, o chamado está sobre a tua cabeça, e o inferno, ele quer te parar, ele quer te desanimar, ele quer tirar de você o sentimento de confiança, de fé, de verdade, de unção e de poder da parte do Senhor. Davi aqui, ele diante de toda essa situação, subestima e vai, e a palavra nos diz que quando eles desceram, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel,
E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e é o peso cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Espada nova, querido. O teu adversário, ele não está dormindo. Deus nos traz essa palavra para nos deixar alerta acerca dos acontecimentos e das situações. Não existe Superman, não existe supercrente, mas o diabo, ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha, a fim de nos tragar, a fim de nos roubar, nos matar e nos destruir, como diz a palavra. Espada nova estava cingido esse gigante, esse novo que se levantara, e ele vem agora contra aquele que tinha promessa, aquele que estava à frente do povo, aquele que era o líder de Israel, como prometido, como ungido desde lá da sua casa, quando morava com seu pai Jessé. Querido, presta atenção no que essa palavra vem, porque o Senhor traz a nós uma revelação. Você tem que continuar crendo sim, que o Senhor te escolheu, que Ele te chamou e que Ele te cobre com teu sangue. Mas você não pode tentar o amor de Deus, nem sua graça, nem sua misericórdia, porque o inferno não está brincando. Ele se levanta contra nós de dia e de noite, a fim de querer frustrar os nossos planos, parar os nossos projetos. Sequer permissão nós demos a roubar a nossa vida de estar escrito no livro da vida. Prestemos atenção, querido, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra ossos e potestades do maligno, onde o inferno tem usado de pessoas para se levantar contra nós, e muitas das vezes nos abatemos. Davi estava cansado. Aqui a palavra diz que ele se cansou de tanto lutar. Davi desmaiou, querido. Davi não tinha mais condições humanas para estar empunhando uma espada. Essa palavra, ela vem hoje, querido, para trazer um senso de revelação à minha vida e à tua vida, onde o Senhor, Ele nos leva agora ao entendimento. Quando Moisés, ele estava orando pelo seu povo que ia diante da guerra, quando Josué estava guerreando, ele tinha os seus braços pesados. Quando ele ficava com os seus braços para cima, Josué vencia. Quando ele descansava os seus braços, Josué perdia. Até que o Senhor então deu a direção, mas agora sendo usado de duas pessoas para ajudar fisicamente, humanamente, aquele a qual estava intercedendo pela batalha, porque as mãos erguidas era sinal de vitória, era sinal da presença do Senhor no meio da batalha. Pode ser que as tuas mãos tenham sido cansadas, elas estejam, querido, fatigadas, você não esteja mais aguentando vivenciar essa situação. A palavra do Senhor nessa noite, ela vem a dizer a mim e a você: se prepara, porque Deus está enviando socorro no dia da tua angústia. Ele está preparando a mão dos anjos do Senhor para vir diante da tua necessidade, para dizer para você: não temas, tu não estás sozinho, e a minha graça ela basta sobre esse dia da tua angústia. O Senhor está dizendo por essa palavra, Ele está levantando pessoas humanas, carnais, para estarem do teu lado, para te ajudarem, para estar contigo durante o dia, durante a noite. Eu não sei, querido, se você leva essa palavra para uma questão ministerial ou para o teu dia a dia, não importa. Cada um pegue a palavra conforme apraz o seu coração. Mas o Senhor diz aqui que Davi, no momento que ele ia ser ferido, no momento que ele ia ser morto por esse gigante que estava empunhando uma espada nova, uma armadura nova,
que veio contra ele. Presta atenção, querido, o adversário já sabia contra quem ele ia pelejar, já sabia até mesmo que aquele era pequenininho, baixinho, mas era cheio do poder da unção do Senhor. Ele pegou uma espada nova, isso quer dizer que ele se preparou. A palavra está nos garantindo pela revelação, o teu adversário está se preparando para se levantar contra ti, mas o Senhor, Ele está falando por essa palavra: coloca paz no teu coração, ainda que as notícias cheguem a fim de abalar a tua fé. Eu sou o Senhor que estou mandando a providência no meio do meu povo nessa noite. O Senhor está mandando, o Senhor está mandando a sua providência, querido. Pode ser que você esteja cansado, falando que não aguenta mais viver essa situação. Pode ser, querido, que você já tenha visto tantos milagres, tantos gigantes, tantos que você já passou. Até onde mais vai, Senhor, essas lutas que eu enfrento? Até onde, Senhor, terei força eu agora? Deus está falando por essa palavra. Ele está vindo ao teu socorro. Ele está levantando homens valorosos, homens de intercessão, pessoas tementes ao Senhor, que têm entendimento da palavra, que são de servir, querido, que vão vir diante da tua presença e vão se oferecer como verdadeiros ajudadores. O Senhor está dizendo aqui, querido, Deus vai colocar alguém da terra no teu caminho, a fim de abençoar a tua vida. Eu não sei se Ele vai tirar do ímpio para dar para o justo, como diz a palavra. Eu não sei se Ele vai usar alguém da tua família. Eu não sei qual que é o mistério, mas Deus está falando nessa noite: para de chorar, se alegra na minha presença, porque eu vou te surpreender por esses dias. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra continua dizendo: porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. E então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Querido, os homens estavam dizendo assim: se um soldado morrer, nós conseguimos colocar outro no lugar. Se um general morrer, nós conseguimos colocar outro no seu lugar. Mas a você que foi dado a unção, a você que foi dado o discernimento, a você que foi dado o legado e o chamado, a você que fora separado desde o ventre da sua mãe, você não pode ficar mais exposto nessa situação. Você tem que ter discernimento agora para pôr a tua mão na prova. O Senhor está dizendo aqui, querido, nessa palavra, hoje para mim e para você, Ele está nos guardando e Ele está colocando os seus anjos ao nosso redor para nos livrar dos laços, para nos livrar, querido, dos apontes, para tirar daqueles que se levantam contra nós, a fim de ver a nossa falência, a fim de ver, querido, a nossa tristeza, a fim, querido, de regozijar com o tropeço humano. O Senhor está dizendo, querido, por essa palavra: a partir de hoje, o Senhor, Ele vai mandar um reforço do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, para te guardar na tua entrada, na sua saída. A saber, querido, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E eles falam: não nos permitiremos mais te expor. Caso contrário, vai se apagar a luz de Israel. Eles sabiam, reconheciam a autoridade que existia ali sobre a vida de Davi. Eu não sei, meu irmão, como é que você está diante do homem da terra, das autoridades a qual você responde. Eu não sei como é que você tem se comportado perante a vida do teu pastor, mas cabe aqui salientar também que o Senhor dá-nos a direção aonde você tem que entrar na brecha da oração. Entrar na brecha da oração, querido, pela vida da igreja,
pela vida do teu pastor, dos líderes, da tua família. Você tem que se permitir, querido, parar de ficar pedindo apoio somente para você em todo momento, porque o que é teu vai vir no momento certo. Mas Deus te levanta hoje como intercessor da sua casa, da sua glória, do seu ministério, do seu trabalho. Querido, seja fiel no pouco, porque sobre o muito o Senhor te colocará. Se no teu trabalho, lá onde você exerce a tua função, não estão te reconhecendo da forma com que deveria, não importa, aplica o teu coração em fazer o melhor, porque Deus, Ele é aquele quem vai abrir as janelas dos céus e abençoar, querido, o fruto da obra das tuas mãos. Se o homem não te reconhecer, querido, é Deus quem reconhece. Se o homem te humilhar, querido, é Deus quem te exalta. Se o homem te abater, é Deus quem fala para você se levantar e se preparar, porque é tempo de uma vida nova na presença dEle nessa noite. Davi estava cansado, já não tinha mais aquele vigor. Deus colocou ali então seus ajudadores. Mas a luta não para por aqui. Se levanta agora outros, a saber, um total de mais 4 gigantes a se levantar contra o povo de Israel. Pode ser, meu irmão, que você estava gemendo na luta que você tem passado, e você gemeu e falou: passei mais uma, passei outra. Meu irmão, você vai ouvir falar de rumores de guerra ao teu redor. Você vai ouvir falar dos levantes que vão se opor e vir contra a tua vida. Presta atenção nessa palavra, porque o Senhor está dizendo: da mesma forma com que Golias ele caiu, todos os seus parentes também estão indo abaixo nessa noite. Da mesma forma que o primeiro gigante foi a chão, assim será com esses outros 4 que hão de se levantar contra a tua vida. Meu irmão, essa palavra ela é profética, e o Senhor diz que essa luta você não vai precisar lutar, você não vai ter que pôr a tua mão, porque Deus vai levantar os seus anjos, Deus vai levantar o seu povo, Deus vai levantar o homem da terra, e eles vão se colocar à brecha ao teu favor, e o livramento do Senhor chegou hoje para a tua vida. Pode ser, irmão, que você já tenha lutado contra 2 dos gigantes, e você nem sabia, mas um desses gigantes era o próprio irmão de Golias. O próprio irmão, querido, se levantou e esperou o momento certo. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser zelosos, cautelosos. Da mesma forma com que o Senhor diz que está levantando aqui quem vai estar sobre as nossas brechas, e dizendo que esses gigantes que se levantarão vão cair, da mesma forma que o primeiro caiu. O Senhor nos atenta ainda pela palavra que diz que um dos últimos gigantes, eles tinham 6 dedos. Ele tinha 6 dedos em cada uma das suas mãos, em cada um dos seus pés. A saber, querido, este deveria ser considerado o pior de todos, porque ele tinha uma estrutura maior, ele tinha um poder maior. E o Senhor, Ele manda essa palavra profética para a minha vida e para a tua vida: não temas a aparência do teu adversário, não temas a aparência deste que vai se levantar contra ti, não tema as notícias que virão contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua vida pessoal. Pode ser que se levante uma luta maior, até mesmo a ser comparada como quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha e não se dobravam perante aos deuses pagãos.
e fora dada a ordem para que o fogo se aquecesse 7 vezes mais. Querido, todos hão de ver, hão de olhar e presenciar o tamanho do livramento que o Senhor está dando na tua vida e na tua casa. O Senhor manda essa palavra para ti. Não entre em desespero, não entre em pânico, não se sinta nem mesmo na obrigação de se justificar, de abrir a tua boca para querer questionar ou lutar ou fazer isso ou aquilo. Deus quer que você se guarde, porque a justiça dele está vindo em direção da tua vida nessa noite. É para o Senhor, querido, é para o Senhor. Tem que ser mais forte essas palmas. Da mesma forma com que caiu o primeiro gigante, irá cair toda a sua família. Da mesma forma que o Senhor já tem mostrado a ti, querido, que Ele é contigo, que Ele tem te guardado, e que sobre todas as coisas você é mais do que vencedor. Da mesma forma o Senhor está se apresentando nessa noite, por essa palavra, dizendo para mim e para você: não temas. Não temas, não te desanimes, não se espante. Não tente colocar a tua mão nessa situação, porque não é tempo de você assim o fazer, mas Deus está cuidando de todos os detalhes, ao meu e ao teu favor, querido, nessa noite. O Senhor vai surpreender a tua vida, querido, durante esses dias, aonde você pode até entrar de certa forma em dúvida daquilo que está acontecendo acerca dessa palavra, mas se você crê, querido, como nós cantamos aqui, o seu milagre, ele já chegou nessa noite. O Senhor está dizendo: basta que você creia, para que você vivencie o teu milagre, que chegou nessa noite na tua vida. Fala para o teu irmão, querido, o teu milagre chegou. Pode ser, irmão, que estava demorando, pode ser que você não via nem sombra desse milagre. Eu não sei qual era o desejo do teu coração, mas o Senhor, que conhece, querido, que sonda a minha vida e a tua vida, é aquele que nessa noite está dizendo: esses gigantes irão cair por terra, todos, um a um. Um a um. Esses levantes que se colocaram contra as vossas vidas, todos, um a um, vão cair por terra. Você não vai ter que pôr a tua mão, você não vai ter que se indispor, você não vai ter que ir diante do homem da terra. O Senhor está te garantindo a tua vitória, até mesmo da cabeça desse principado que se levantou contra ti, a fim, querido, de te cansar, de tirar as tuas forças. O Senhor nessa noite, Ele fala que Ele quebra essa maldição de cima para baixo. A cabeça desse gigante está sendo arrancada nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus seja louvado.